Bom dia, queridos alunos. Hoje a tia Jarlene irá corrigir a atividade 1 de língua portuguesa, que é uma interpretação do texto A Cigarra e a Formiga. E nas atividades abaixo, vocês irão estudar conjunções, encontros vocálicos, hiato, ditongo, tritongo, discurso direto e discurso indireto, que foram as gramáticas estudadas no decorrer das nossas aulas lá na escola. Então, nós vamos começar pela interpretação do texto A Cigarra e a Formiga. Então, vamos lá fazer a leitura para ficar melhor para a gente fazer a correção? Então, vamos lá. A Cigarra e a Formiga. Num dia de verão, a cigarra cantava feliz. Enquanto isso, uma formiga passou por perto, vinha cansada, carregando penosamente um grão de milho que arrastava para o formigueiro. Por que não ficas aqui conversando um pouco comigo, em vez de cansar tanto? Perguntou-lhe a cigarra. Preciso arrecadar comida para o inverno, respondeu-lhe a formiga. Aconselho-te a fazer o mesmo. Por que devo me preocupar com o inverno? Comida não nos falta, respondeu a cigarra, olhando em redor. A formiga não respondeu, continuou seu trabalho e foi embora. Quando o inverno chegou, a cigarra não tinha nada para comer. No entanto, viu que as formigas tinham muita comida porque as tinha guardado no verão. Distribuíam-na diretamente entre si e não tinha fome como ela. A cigarra compreendeu que tinha feito mal. Moral da história: não pense só em divertir-te. Estuda para ter uma vida melhor no futuro. Adaptado por Fábulas Infantis. Agora nós iremos ver a nossa interpretação do texto, Iremos fazer o estudo do texto. Então vamos lá para a primeira questão. Quais são os animais dessa história? Resposta: a cigarra e a formiga. Vão fazendo aí a correção de vocês, tá? Onde tiver feito errado, vocês apagam e colocam a resposta da agora, tá? Do texto, da correção. Segunda questão. Quem cantava feliz? Resposta: a cigarra cantava feliz. Terceira questão. Quem passou cansada por perto da cigarra? Quem passou foi a formiga, A formiga passou. Quarta questão. O que a formiga carregava para dentro do formigueiro? Resposta: um grão de milho. Quinta questão. Quem trabalhava para ter comida durante o inverno? A formiga. Agora, gente, nós vamos ler, fazer a correção da sexta questão que está. Nessa questão, nós vamos abordar as conjunções, tá bom? Então, aqui, na sexta questão, está falando assim: leia as conjunções abaixo e complete os espaços corretamente com cada uma delas. Então, vamos lá. Eu quero dizer para vocês que eu quero dar primeiro a definição de conjunções para vocês. Então, conjunção é a palavra que liga orações ou palavras em uma mesma oração. Vamos ver na prática como isso funciona. Então, dentro desse quadrinho aqui, olha, eu trouxe algumas conjunções para vocês, Não estão todas aqui não, mas lá no caderninho de vocês, lá atrás, vocês podem dar uma olhada que tem mais conjunções que nós estudamos. Aqui é só uma revisão. Então, vamos lá. Leia as conjunções abaixo e complete os espaços corretamente com cada uma delas. Quais são as conjunções que tem dentro do quadro? Vamos fazer a leitura delas?
Olha, logo, mas, pois, nem, portanto, porque. Então, vamos completar os espaços abaixo com essas conjunções. Letra A. Lutou bastante, mas não venceu. Então, tá aí, o mas tá ligando uma oração na outra. Vocês estão vendo aí? Letra B. Ele dormiu tarde, portanto, não acordará cedo. Letra C. Não chore, porque seu pai virá buscá-lo. Letra D. Não sabia montar, nem gostava de cavalos. Letra E. Espere um pouco, porque não há lugar. Letra F. Façam silêncio, pois o neném está dormindo. Letra G. Estudei, portanto não devo passar. Não, gente, eu errei aqui. A letra G é não estudei, portanto não devo passar. Logo abaixo, vocês irão estudar os encontros vocálicos e vão também estudar tritongos, vão estudar hiato, vão estudar discurso direto e discurso indireto. Vocês perceberam que aqui nessa atividade aqui, as conjunções estão destacadas de vermelho? Essas são as respostas que vocês deverão estar corrigindo no caderno de vocês, tá bom? Se tiver errado, vocês apagam e colocam certo do jeito que está aqui, tá? Para ficar tudo corretinho. Então, vamos lá. A 7ª questão, aqui, ó. Leia a poesia e depois escreva nas linhas abaixo as palavras que possuem encontros vocálicos. Então, aqui agora nós vamos trabalhar encontros vocálicos nessa poesia. Vamos lá? Existiu ou não existiu? Mas, primeiramente, a tia Jarlene quer falar a definição de encontros vocálicos para vocês. Então, vamos lá saber o que é encontros vocálicos aí. Nós estaremos revisando, né? Fazendo uma revisão de encontros vocálicos. Então, encontros vocálicos é o encontro de duas vogais ou três na mesma sílaba. Vamos dar um exemplo de encontro vocálico? No texto tem vários, né? Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Uruguai, né? O U, o A e o I é um encontro vocálico. Eu dei um exemplo do que não tem aqui no nosso texto, na nossa poesia, tá? É só para vocês estar fixando mais o conteúdo. Mas aqui na nossa poesia tem vários encontros vocálicos. Então, vamos lá ler a nossa poesia para a gente poder estar falando dos encontros vocálicos, tá? E retirando do texto. Existiu ou não existiu? Meu dente foi ficando mole, caiu. O passarinho da gaiola fugiu. A mãe se arrumou toda, saiu. Parecia que ia chorar, mas riu. Dinossauro para impossível, mas existiu. Laura Goss. Então, aqui está falando para a gente escrever nas linhas abaixo as palavras que possuem encontros vocálicos. Então, vamos lá? Meu, foi, caiu, gaiola, mãe, arrumou, saiu, parecia, que, ia, riu, dinossauro e existiu. Esses aqui, ó, são as palavrinhas que têm encontros vocálicos. Se vocês perceberam aí, ó, na palavrinha meu, o encontro vocálico aí é E e o U, né? A palavrinha foi o O e o I. Caiu, A, I,
U. Gaiola, A-I-O. Mãe, A-E. Arrumou, O-U. Saiu, A-I-U. Parecia, I-A. Que, U-E. Ia, I-A. Rio, I-U. Dinossauro, A-U. Existiu, o I e o U. Então, vocês notaram aí que nessas palavrinhas tem o encontro vocálico. Então, são essas palavrinhas que tem que retirar do texto. Está aí a correção, vocês podem estar corrigindo no caderno de vocês e copiando essas palavrinhas. Se tiver quem errou, apagar e copiar a resposta correta. 8ª questão. Leia as palavras abaixo e faça uma lista apenas com as que contêm o tritongo. Então, vamos lá, gente? Então, as palavras abaixo é enxaguou, criança, averiguou, coração, saguões, enxaguei, afiou, aguei. Né? Essas são as palavrinhas que vocês agora vão procurar. Dentre elas, né, aqui, o que, gente, que eu pedi? Os tritongos. Então, vamos lá. Aqui eu encontrei enxaguou, averiguou, saguões, enxaguei e aguei. Essas palavrinhas aqui são os tritongos. E vocês sabem o que é tritongo, gente? A tia Jarlene não falou da definição do tritongo para vocês, né? Então, vamos ver o que é tritongo, tá? Para vocês ficar bem práticos mesmo, né? Absorver bem o conteúdo. Então, o tritongo, né, é um grupo de 3 vogais em uma única sílaba. Vocês perceberam? Aqui, ó, na palavrinha enxaguei. Olha aqui. Enxaguei. O que está falando do tritongo? Que é um grupo de 3 vogais em uma única sílaba. Então, aqui, ó. Olha aqui. Enxaguei. O guei aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem três vogais, ó. 1, 2, 3. Então, é tri. Já fala tri, três vogais na mesma sílaba. Enxaguei. No guei aqui, ó. Vocês percebem aí, ó? Tem o U, o E e o I, tá? E nas demais, ó. Nas demais também tem, ó. Averiguou. Tem o U, o O e o U. De novo, novamente, repetido. Vocês estão vendo? Mas é um tritongo, tá bom? Então, nós iremos estudar o hiato e o ditongo agora. E para falar do hiato, para começar a fazer essa atividade 9, nós iremos dar a definição do hiato. O que é hiato mesmo? Hiato é quando 2 vogais estão juntas, porém em sílabas, né, separadas, tá? Em sílabas vizinhas, a mesma coisa, tá? Então, o hiato é o que, gente? É quando 2 vogais estão juntas, porém em sílabas vizinhas, né? Ou separadas. Tá bom? E o ditongo? O que é o ditongo? É o nome que se dá a uma combinação de um som vocálico emitido a um só esforço de voz, tá? Então, o ditongo é isso. Ditongo é o nome que se dá a uma combinação de um som vocálico emitido a um só esforço de voz, tá? Então, vamos lá agora responder essa atividade. Nessa atividade 9, fala assim: separe as palavras em sílabas e classifique as palavras em hiato e ditongo. Né? Então, vamos lá, que são o bloco das palavras. Teatro,
Olha só como que a gente separa essa palavrinha, ó. T, tracinho A, tracinho TRO. Teatro. Teatro, o que que ele é? Ele é um hiato ou um ditongo, gente? Ele é um hiato. Por que que ele é um hiato? Porque vocês estão vendo aqui, ó, teatro. Quando a gente separa essa sílaba aqui, olha, separar as sílabas, o A vai ficar sozinho em sílaba separada, numa sílaba separada, ó. Ele vai ficar separado do E. Vocês estão vendo aí? Teatro. O A está totalmente aqui separado do E. A gente escreve ele aqui, mas na separação da sílaba ele vai ficar sozinho, ó. Vocês estão vendo? Então, ele é um hiato. Lousa. Gente, deixa eu só fazer essa correção aqui. Pegar aqui, vermelhinho, para colocar, para ficar bem melhor para vocês. Lousa. A palavrinha lousa, como vocês estão vendo aqui, ó, olha aqui como que a gente separou aqui. Lousa. Vocês estão vendo que o O e o U ficaram juntinhos, né? Duas vogais aqui juntinhas, então ele é um ditongo, tá? É um ditongo. Na palavrinha aproveitou, olha só como que a gente separa o aproveitou. Vocês estão vendo que o I e o E estão juntas aqui na mesma sílaba? Então, ela é um ditongo, tá? Um ditongo, tem duas vogaizinhas juntas, então ela é um ditongo. Moeda. Olha só, moeda tá escrito aqui, moeda, mas na separação da sílaba, o E vai ficar sozinho aqui, ó. Ele vai ficar na casinha dele só. Ele não fica junto com o O. O O expulsou ele de perto, olha só. Ó, aí tracinho, da. Tá? Então, ele falou, não, agora você vai ficar aqui sozinho. Aí, então, ele formou o quê? Um hiato. Cuidado. Vocês estão vendo aqui que a palavra cuidado, o I e o U estão juntos, na mesma sílaba aqui. Então, quando separou aqui as sílabas, né? Separou, o I e o U estão juntos, o U e o I. Então, é um ditongo. Tem duas vogais, mas elas ficaram juntinhas, elas não se separaram, tá? Na palavrinha peito. Palavrinha peito também é um ditongo, porque o I, o E e o I, elas ficaram juntos na mesma sílaba, tá vendo? Tem duas vogais, ela é um di, tá vendo? Ditongo. Porque elas ficaram aqui, olha, juntinhas, tá? Então, ela é um ditongo, tá? E agora, nós iremos aqui corrigir a atividade que fala de discurso direto e discurso indireto. E para nós fazermos essa correção dessa atividade aqui, a 10, nós iremos saber primeiro a definição, né? Saber o que é o discurso direto e o discurso indireto, tá bom? Então, eu quero dar essa definição para vocês. O que é o discurso direto? O discurso direto é caracterizado por ter no discurso a utilizar suas próprias palavras para reproduzir as falas das personagens. Então, aqui está dizendo, ó, discurso direto, né? O discurso direto é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala dos personagens, sem participação do narrador. Esse é o discurso direto, gente. Vamos lá de novo? Olha, discurso direto é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala da personagem, sem participação do narrador. Esse é o discurso direto. Agora, o discurso indireto, como eu falei antes, é a
caracterizado por ter no discurso a utilizar sua própria palavra, né? Então, aqui no discurso indireto, o narrador, ele usa a própria palavra dele, tá? As próprias palavras, para reproduzir a fala dos personagens. Vocês entenderam, gente? Então, aqui, quando eu falo em discurso direto, eu vou voltar bem aqui no texto, a cigarra e a formiga, para eu dar outro exemplo diferente para vocês. Olha só, o que eu encontrei aqui no texto, a cigarra e a formiga, para dar um exemplo para vocês. Olha só. Olha só. Aqui. Por que não ficas aqui conversando um pouco comigo, ao invés de cansar tanto? Perguntou-lhe a cigarra. Então, aqui o personagem aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, a cigarra tá perguntando, tá fazendo, né, tá falando com a formiga. Vocês estão vendo aí? Então, olha, e sempre tem um travessãozinho, vocês estão vendo? Quando vem a fala do personagem, gente, é marcada aqui pelo travessão, tá? Esse é um discurso direto, a fala do personagem. Quem tá falando aí, quem é? Quem tá falando? A cigarra, não é? Então, vamos voltar lá de novo, lá na nossa atividade 10, onde está falando do discurso direto e o discurso indireto. Então, vamos aqui, na nossa atividade 10, fazer a correção. Então, tá falando assim. Nas orações abaixo, escreva DD para discurso direto e DI para discurso indireto. Então, vamos ver aqui. Letra A. Elza gritou-lhe: fecha a janela que está chovendo. Vocês estão vendo aqui que a Elza falou aqui, né? A Elza aqui, o personagem, né? Quem é o personagem que falou aqui? A Elza que gritou: fecha a janela que está chovendo. Então, aqui é um discurso direto. Por quê? Porque foi a Elza que gritou, tá? Foi ela que falou isso aqui, ó. Ela que falou: fecha a janela que está chovendo. Então, aqui é um discurso direto. Letra B. O rei disse ao filho que ficasse a viver no castelo. Vocês estão vendo aqui, olha? Se ele tivesse colocado assim, o rei disse ao filho. Aí, 2 pontos. Aí tinha uma travessão. Ficas a viver no castelo. Aí era um discurso direto. Mas como ele usou toda... Aqui vocês estão vendo? Ele usou a fala do narrador todinho aqui, ó. O rei disse ao filho que ficasse a viver no castelo. Então, aqui é um discurso indireto, tá? Por que é um discurso indireto, gente? Vamos ver por quê? Vamos ver o que é o discurso indireto novamente. Aqui que é para vocês ficar bem sabidos mesmo. Discurso indireto é caracterizado por ter no discurso a utilizar suas próprias palavras para reproduzir as falas das personagens. Então, o discurso indireto é caracterizado por ter no discurso a utilizar suas próprias palavras para reproduzir as falas dos personagens. Então, o narrador, ele produz a própria palavra para falar a palavra dos personagens, tá? Para fazer a fala dos personagens, tá? Então, é por isso que aqui é um discurso indireto, tá? Por quê? O rei disse ao filho que ficasse a viver no castelo, né? Aqui é um discurso indireto, porque o narrador, ele usou o quê? Ele usou a palavra do personagem, não é? Diretamente, para poder falar
que o filho dele ficasse a viver no castelo. Letra C. A mãe disse ao filho. Vocês estão vendo que quando é um discurso indireto, quando é um discurso direto, olha só, a mãe disse ao filho, 2 pontos. Aí o travessãozinho vem aqui, olha, já é uma bela e uma boa explicação para você saber diferenciar o discurso direto do discurso indireto. Toda vez que for um discurso direto, vocês vão ver que vem aqui, ó, a mãe disse ao filho, vem a fala, né, do personagem com 2 pontinhos e logo mais um travessão abaixo para poder identificar a fala da mãe. Filho, estude, pois seu futuro só depende de você. Então aqui é o quê? É um discurso direto. Letra D. A mãe disse ao filho que estudasse para ter um futuro melhor. Vocês estão vendo aqui a diferença? Aqui, olha. Aqui é um discurso indireto. Porque aqui, olha, ela partiu direto mesmo aqui, ó. Na frase direta. Ó. A mãe disse ao filho que estudasse para ter um futuro melhor. Vocês viram que aqui não tem 2 pontos, não tem travessão, tá? Então, aqui ela veio aqui, olha, vocês estão vendo? Fez a frase, né? Mas não tem nem 2 pontos e nem travessão. Então, aqui é um discurso indireto, tá? Vocês podem marcar aí, né? Colocar o D e o I, discurso indireto. Letra E. A cigarra perguntou-lhe. Olha só como é diferente o discurso direto para o indireto. A cigarra perguntou-lhe, 2 pontos, aí travessão na outra linha. Por que não ficas aqui conversando um pouco comigo? Gente, outra correçãozinha que eu vou fazer aqui, eu acho que foi na hora que eu fui fazer aqui a responder a atividade, eu acho que eu devo ter colocado isso aqui. Se tiver lá na atividade de vocês coloca como estão aqui, tá? Porque não ficas aqui conversando um pouco comigo, ao invés de cansar tanto. Vocês estão vendo aí, olha? Aqui é um discurso direto. Vocês viram aqui, ó, que logo acompanha os 2 pontos e vem o quê? Vem a fala da personagem. Quem é a personagem aqui que tá falando? A cigarra, né? Então, aqui é um discurso direto. Bom, né? Para identificar o que é discurso direto. Logo, vocês vão estar tudo bem por dentro, porque você já sabe diferenciar o discurso direto do indireto. Porque vocês estão vendo que toda vez que for discurso direto, vai vir acompanhado 2 pontos aqui na fala, né, do personagem. Logo abaixo aqui, ó, né? Vai ter o que? Um travessão, tá? A cigarra perguntou, né? Por que não ficas aqui conversando um pouco comigo, ao invés de cansar tanto, né? Então, aqui é um discurso direto. Qualquer dúvida, estarei aqui, tá? Para explicar novamente para vocês. Se vocês acharem que a explicação não está adequada ao conhecimento de vocês, tá? Não estarei aqui. E essa é a atividade 1 corrigida, tá? E é isso.